Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje trataremos de um assunto muito importante, que é a interdição ou a curatela dos interditos no novo Código de Processo Civil. Vamos lá. Inicialmente conceituando, a incapacidade no Brasil vai ocorrer por dois critérios objetivos, tá? Qual seja um pela idade e um subjetivo psicológico, tá? As pessoas menores de 18 anos são consideradas incapazes pela lei, não sendo necessária nenhuma medida para o reconhecimento dessa incapacidade. Agora, para se considerar um maior de idade incapaz, por ser uma exceção à regra, é necessário seguir alguns procedimentos da chamada ação de interdição, que nós veremos mais à frente. Bom, como se sabe aí, o Instituto da Curatela está intimamente ligado com a capacidade plena dos indivíduos, vez que é destinada à proteção das pessoas que, embora ou em tese, poderiam ser consideradas aptas a praticar atos por si só, sem a interferência de terceiros, por portarem alguma deficiência ou sofrerem alguma limitação em particular, encontram-se de forma temporária ou permanente incapazes de gerir sozinhas a própria vida, tornando-se assim dependentes de amparo, assistência ou representação de outras pessoas, para que, com o auxílio dessas, possam praticar atos da vida civil sem que esses atos sejam impregnados de vícios que afetem a sua validade e eficácia perante terceiros e surtam efeitos no mundo jurídico. Então, basicamente, eu coloco alguém para representar outra pessoa diante da minha incapacidade ou limitação parcial. Para isso, é exercida a curatela e o meio para que se chegar até a ela é a ação de interdição. Então, a curatela ela tem um conceito próprio, que é um encargo público conferido por lei a alguém para dirigir a pessoa e administrar os bens de maiores que por si não possam fazê-lo. Essa conceituação que eu trouxe para você é uma conceituação clássica do Clóvis Bevilacqua. E a legitimidade? Quem pode propor esse tipo de ação? De acordo com o novo Código de Processo Civil, o cônjuge ou o companheiro tem preferência em detrimento dos parentes ou tutores, pois o dispositivo não fala mais dos pais, como acontecia no CPC de 1973, mas dos parentes em geral, e ainda atribui uma preferência ao representante de entidade onde o interditante esteja abrigado. Ou seja, eu tenho uma gradação, tá, dos mais próximos, os companheiros, mas eu incluí também o abrigo onde aquele indivíduo esteja internado. E claro, o Ministério Público ele é a última pessoa a ser legitimada para propor essa ação na ausência de todos os outros. Eu coloquei ainda que o Ministério Público atua também como fiscal da ordem jurídica, mesmo que ele não seja parte, tá, em cumprimento aí do parágrafo 1º do artigo 752, sendo que na vigência lá do CPC de 73, ao Ministério Público era conferida a condição de representante do interditando, ao não ser nas condições que ele atuava como requerente da ação. Agora ele é sempre fiscal da lei, ele está sempre atuando, como sempre foi, mas agora ele tem uma função mais limitada, vamos dizer, no sentido de que ele é o último a ser chamado como representante. Competência. A competência da ação de interdição é a do domicílio do interditando, tá? Por aplicação aí da regra do artigo 94 do Código de Processo Civil. Isso porque o objetivo dela é proteger o incapaz e usa-se, portanto, essa regra para beneficiá-lo. Então, é de se atentar que caso o interditando mude de domicílio, a competência o acompanha, tá? Não se aplicando aí a chamada jurisdição perpétua. Essa ação deve ser proposta, portanto, aí no foro do interditando, em vara de família, tá? Se houver, em municípios menores, caso não haja, na vara única que houver. E a dicção, a ordem de onde saiu isso é do artigo 98 do CPC, que trata da competência em ações em que o réu é incapaz. E o procedimento? Como é que funciona isso? O Ministério Público participa de todas as fases desse processo de interdição, mas para promovê-la, ele só pode fazer nos casos elencados em lei, diante da ausência daquelas pessoas que já mencionamos, que são legitimadas primeiro do que ele para propor esse tipo de ação, tá? O artigo 749 aí do CPC vai cuidar dos requisitos específicos da petição inicial da ação de interdição. E a parte interessada ela deve ingressar com esse pedido, lógico, fundamentando os motivos dessa interdição e também a sua legitimidade para pedi-la.
É importante também ressaltar aí um detalhe do CPC, que é a exigência da especificação do momento em que a incapacidade se revelou. Evidentemente que na parte não é obrigada a saber critérios médicos e exatos de onde a incapacidade se manifesta, mas ela deve estimar minimamente um período onde isso começa, certo? É necessário também esclarecer que no parágrafo único do artigo 749, a gente tem aí a justificativa da urgência, tá? Que o juiz pode nomear um curador provisório, se assim for necessário, para a prática de determinados atos aí, visando a proteção desse incapaz. As provas como grau de parentesco e incapacidade, elas devem acompanhar essa prova, essa inicial, tá? Deve ser juntada ainda a inicial os autos de certidão de nascimento ou casamento que comprova esse vínculo, e a incapacidade deve ser provada por meio de laudos médicos e até periciais se houverem, e além do que, esses documentos, caso não sejam acostados, o requerente vai informar ao juiz a impossibilidade de fazê-lo. Naturalmente, a gente vai ver mais à frente que esse é um procedimento que obrigatoriamente haverá uma perícia, mas ainda assim esses documentos comprovatórios são nada mais nada menos do que um indício forte da verdade, da veracidade das alegações que ali se colocam. Ainda falando do procedimento, privar alguém aí da administração dos seus bens e gerir a própria vida civil é algo que necessita de toda cautela que se pode imaginar, né? E nesse sentido, é extremamente necessário que o juiz tenha um contato pessoal com a parte, tá? Para se convencer sobre aquilo que está sendo pedido. E dessa maneira, o juiz entrevistará esse interditando para colher dele alguns esclarecimentos, tá? Há aí uma nítida preocupação com o indivíduo, tá? E o objetivo disso é evitar que esse indivíduo seja interditado de forma compulsória ou arbitrária, tá? Isso tem a ver com o que se dizia no artigo 1181, que é uma mudança, na verdade, de paradigma aí. Nesse artigo 1181, o juiz interrogava o interditando sobre sua vida, negócios, e agora no CPC de 2015 se muda o termo para uma entrevista minuciosa, ou seja, há um maior respeito, um maior respaldo para o trabalho que vai ser feito e para que se ouça de maneira adequada aquele que se alega estar interditando. Novamente, pois pode haver de alguma forma uma tentativa de interditá-lo de maneira arbitrária para que ele perca o controle de seus bens e da sua própria vida. Por isso, o juiz deve também ter esse contato para fazer uma análise por si próprio. O prazo de impugnação do interditando, esse interditando será chamado no processo, naturalmente, que era de 5 dias no CPC de 73, foi ampliado para 15, tá? Com a nova redação do artigo 752. Com isso, o interditando vai poder se manifestar, dizendo se tem capacidade mesmo ou se não tem, para poder aí se opor ou concordar com o que está sendo proposto. O Ministério Público não representa mais o interditando, ele atua como fiscal da lei, mas eventualmente, na ausência das outras partes, ele pode atuar nesse sentido, já falamos. E se o interditando não tiver um advogado particular, quando citado, ele terá um defensor para isso, tá? Que será nomeado como curador especial. Viabiliza-se ainda que o interditando afirme ao juiz quem gostaria de que fosse o seu curador, se ele tiver condições de se manifestar dessa forma, tá? E o juiz deve levar em conta esse argumento, haja vista que se esse indivíduo tem uma capacidade reduzida, mas ainda assim pode se manifestar e tem, de certa forma, uma proximidade, uma relação de confiança com alguém que pode cuidar dele, melhor. É evidente que o juiz irá analisar se esse indivíduo, de fato, pode gerir os interesses desse incapaz e tem capacidade para tanto. Mas é necessário que o juiz tente, de alguma forma, ouvir o interditando sobre quem ele gostaria que o representasse. E para isso ele pode usar de recursos tecnológicos para tentar conseguir observar a manifestação de vontade desse incapaz e responder as perguntas que forem formuladas a ele. Esse solicitante ainda, esse peticionante, deve colacionar na petição inicial ainda provas que atestem essa incapacidade, tá? Como já dito. No entanto, o processo de interdição tem a necessidade de uma prova pericial e técnica, como já havia dito, sob pena de nulidade. Então, o perito é nomeado pelo juiz e apresenta aos autos um laudo com dados técnicos não vinculados à prova ou laudos apresentados pelo dito solicitante. E se o juiz estiver convencido, ele decreta através de sentença essa interdição. Essa sentença produz efeito imediato,
embora esteja sujeito a um recurso de apelação somente no efeito devolutivo, ou seja, não haverá suspensão dos efeitos da sentença. Se assim se determinar que aquele indivíduo é incapaz, o curador o representará a partir daquele momento até que a apelação se confirme, e aí ele continua no cargo, ou diga de outro sentido e ele será removido dessa forma. Então, na própria sentença, por razão óbvia, o juiz vai nomear quem é o curador do interditando. E essa curatela vai ser regida nos mesmos moldes da tutela. Eu já falei disso em outros vídeos, mas esse indivíduo vai ter que gerir os interesses do curatelando como se fossem seus. Ele vai ter que fazer de toda maneira aí a arrecadação de aluguéis, a administração, a compra e venda se for necessário, sempre prestando esclarecimentos, sempre colocando judicialmente essas contas devidamente prestadas e pedindo as autorizações devidas toda vez que for promover esses atos, sob pena de não fazendo, responder aí criminalmente. E além de se determinar que o registro da sentença em cartório de pessoas naturais, ou seja, o registro que o indivíduo é de fato incapaz, incapacitado para a prática dos atos civis, e aquele outro indivíduo é o representante dele, o CPC de 2015 traz ainda que essa decisão deve ser publicada na rede mundial de computadores, para que se produza um efeito, se publique um edital eventualmente para efeito erga omnes. E alguém pode se questionar, mas por que isso? Para que se produza efeitos perante terceiros e esses terceiros tenham ciência do fato que está acontecendo e se perceberem de alguma forma alguma arbitrariedade ou quiserem se manifestar e requerer algum crédito, já têm condições de sabê-lo. Agora, no que diz respeito aos efeitos da sentença, eles são considerados múltiplos e diversos, porque essa sentença declara a incapacidade do indivíduo e, ao mesmo tempo, ela nomeia um curador, por isso há quem entenda que essa sentença tem natureza constitutiva. A interdição ainda pode ser decretada sobre a avaliação de condições transitórias. O indivíduo pode ter alguma incapacidade aí de natureza provisória, e essa capacidade, quando for retomada, ele pode solicitar o cancelamento da dita interdição. E os procedimentos e os meios para se desfazer a interdição são os mesmos que tornaram possível, ou seja, o indivíduo vai ingressar com uma ação provando por meio de documentação, por meio de laudo, e claro, será ouvido para provar que tem capacidade novamente. E para encerrar, uma coisa muito importante que o CPC de 2015 trouxe foi o dever e o objetivo maior da curatela e um sentido que o legislador dá de como esse indivíduo deve ser tratado, esse indivíduo chamado incapaz. Tá? Se coloca que a função precípua desse curador zelar pela conquista da autonomia do curatelado. Ou seja, é função do curador, da forma como puder e for permitido diante das situações do mundo da vida, que a tecnologia, a ciência, a medicina permitam, deve-se procurar o curador transformar esse indivíduo em capaz novamente. É um sentido humano que a lei prega para esse indivíduo, que respeita e logicamente a dignidade da pessoa humana e a autodeterminação. Ou seja, é uma humanização muito grande nesse sentido, o que não poderia ser diferente diante de uma Constituição que prega pela dignidade da pessoa humana. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal porque ajuda muito a gente a produzir conteúdos como esse. Eu deixo algumas fontes e links aqui para você saber mais. Tem alguma coisa que eu não mencionei, algo que você queira comentar, coloca lá nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!